Olá, eu sou Eduardo Fausti, arquiteto especialista em arquitetura sacra. Neste vídeo eu apresentarei um pouco sobre o projeto de finalização da Catedral Nossa Senhora Aparecida em Votuporanga, São Paulo. Já aproveito para cumprimentar o bispo Dom Moacir e o pároco Padre Gilmar e toda a diocese e todos que estão trabalhando para que este projeto aconteça. Cito o projeto como uma finalização da catedral, pois nitidamente ela é uma igreja inacabada. Falo isso porque na área externa dela, um grande esforço com muito sucesso em criar um ícone na paisagem urbana da cidade. Essa igreja de inspiração românica gótica, ela se destaca nos seus detalhes. Por exemplo, externamente ela lembra uma igreja românica no total, no românico mais tardio, como a abadia em Caen, França, por exemplo. Porém, ela possui arcos ogivais, alguns arcos botantes e alguns pináculos que remetem à igreja gótica. Então, ela tem essas duas inspirações. Não é uma igreja de tantos vitrais como é a gótica. Nesse ponto, ela parece mais românica, porém tem os arcos ogivais. Então, ela é uma mescla. E, claro, tem o seu despojamento de poucos adornos externamente lembra um pouco algo um pouco mais moderno, mais modernista, até pela época que ela foi construída, que começou sua construção em 1954. Ainda digo que ela é uma igreja não finalizada, pois sendo inaugurada em 58, né, como igreja matriz, e já teve a primeira missa em 58. E após a sua inauguração, ainda suas torres foram finalizadas em 63, quer dizer, 5 anos depois. A consagração do altar ainda foi 6 anos, no caso, então, depois da primeira missa. E o relógio já foi em 1975, em 2010 ganhou seus bancos novos, a sua iluminação externa foi em 2013, o vitral frontal foi em 2017. Ela tem toda uma sequência de construção. E toda essa beleza externa dela, o cuidado no revestimento de pedra, de pó de pedra que foi colocado externamente, a monocapa, não se vê no interior. O interior é muito mais pobre em questão de revestimentos. A nave em si, ela é muito bonita por ter essa inspiração românica gótica de novo. Toda uma questão de abóbadas cruzadas, típica do gótico, nós enxergamos na sua cobertura. Porém, se vê uma verticalidade bastante pequena em relação às igrejas góticas. A verticalidade significa a relação entre largura e altura. A relação entre largura e altura é bastante equivalente, ela é quase tão larga quanto alta, enquanto a arquitetura gótica era muitas vezes a relação da altura em relação à largura era muitas vezes superior. O próprio forro dela tem uma pintura que tem um detalhe artístico que não é de acordo com o primor da sua arquitetura. Por exemplo, não precisa ir muito longe para ver o que é uma pintura realmente de valor artístico forte dentro da arquitetura sacra. Até eu pensei em vários exemplos, mas ficar dando exemplo europeu acho que não era uma boa ideia, que parece muito distante. Mas então preferi, por exemplo, a igreja de Jaú, a igreja matriz de Jaú. Ela tem pinturas fantásticas. E por que a Catedral de Votuporanga, tendo igrejas tão bonitas no próprio estado de São Paulo, que tem e tantos artistas bons, inclusive, para criar algo que seja equivalente a essa grande obra que foi feita com tanto esforço pelo povo de Votuporanga, por que ela não merece umas pinturas desse nível de acabamento? A principal parte da intervenção está no presbitério. O presbitério, ele foi, digamos, mal adaptado ao Concílio Vaticano II
pois ela foi construída praticamente em cima ali do concílio, né? Ela foi inaugurada 4 anos antes do Concílio Vaticano II. Como ela tinha um altar-mor, nos fundos simplesmente foi colocada uma parede no lugar do altar-mor e colocado um altar à frente. Então existe todo um presbitério bastante grande, mas o local, o altar em si está num local muito pequeno, que é difícil de se trabalhar, difícil de incensar, difícil de tantas coisas, mesmo tendo tanto espaço. Então a ideia básica da reforma foi trabalhar no presbitério, atualizando ele para o Concílio Vaticano II. O altar veio um pouco mais para frente, mais próximo ao povo. Existe uma mesa da Eucaristia, que é uma coisa antiga, que não está mais na nossa liturgia, que é aquela mesa em frente, e que já servia como um cancelo para dividir o povo dos sacerdotes. O básico, o Concílio Vaticano II, a maior participação dos leigos. Então, para não criar uma intervenção enorme e levar o altar lá para o centro, pelo menos se criam algumas questões mais simbólicas, como, por exemplo, a retirada dessa mesa da Eucaristia, criar degraus em todo o presbitério para mostrar que o altar é acessível, que está acessível, não tem essa barreira entre o povo e os sacerdotes. Então, quando os degraus são acessíveis e não tem essa barreira, mostra-se simbolicamente esse contato e que todos estão lá tanto para o sacrifício de Cristo quanto para esse grande banquete pascal que acontece no altar. Nós criamos uma linha em torno, enfatizando a abside, que é muito bonito, aquela curva onde tem um deambulatório por trás dos pilares. Então nós criamos uma linha com um piso mais escuro, vermelho, mais nobre, para que enfatize esses elementos litúrgicos que ali constam. Então numa ponta nós temos o ambão, assim criando um espaço para o ambão. O ambão, ele é um local ligado à Assembleia, então por isso ele nasce da Assembleia e termina no presbitério, e assim se cria esse local elevado, né? O ambão, como a palavra diz, ambão, que significa elevar-se, do grego. Então ali se eleva-se para se proclamar a palavra, e ele ganha um espaço nobre. No lado oposto, no lado simétrico, temos o Santíssimo. Assim, o Santíssimo, tanto ao adentrar a igreja, como pede os documentos da igreja, ele é visível. Então, ao se adentrar a igreja, já se enxerga o Santíssimo, se enxerga Cristo. Nessa mesma linha, temos a cátedra, neste caso, numa catedral, pois a cátedra é o contrário, né? A cátedra não recebe o nome por estar numa catedral. A catedral recebe o nome por ter uma cátedra lá dentro. É a sede da diocese, por isso tem o trono do bispo. Ela é alta desse jeito, pois existe no cerimonial dos bispos, existe uma cláusula que diz que deve estar claro quem está presidindo a igreja. Então, por isso, ela é muito maior do que a sede. A cátedra, no caso, é a cadeira do bispo. Então, tem que estar claro que lá é a cadeira de quem preside a diocese. Seguindo a linha, temos por trás um deambulatório que dá acesso à sacristia, que tem todo esse trânsito, que nós fizemos rampas nas duas extremidades. Como o local mais discreto para colocar as rampas eram nas extremidades, nós aproveitamos que teria que ter uma circulação e alargamos um pouco ela, aproveitando a arquitetura, porque tem um belo arco naquelas duas partes do transepto da igreja, que geram duas capelas. Então ali temos as duas, uma capela da padroeira, Nossa Senhora Aparecida, então é muito interessante que sobe a rampa ou pela escada também podemos ter acesso a essa capela para a veneração, e assim cada um possa ali fazer sua oração individual. E no lado oposto, a capela do batismo. A nave ganha não só a nave, né, o interior inteiro ganha um projeto luminotécnico que enfatiza os elementos litúrgicos e a arquitetura, principalmente os elementos litúrgicos, obviamente. Vocês entendendo esse projeto, fique claro que a nossa ideia é realmente finalizar essa catedral. Não é demolir nada, é simplesmente dar uma continuidade
principalmente nessa grande diferença que tem no exterior para o interior. Tanto que no exterior nós não mexeremos em nada. É trazer esse primor, todo esse detalhe que foi feito no exterior e finalizar na parte interna dela. Para finalizar, nós temos um desenho de piso no centro, aproveitando o formato de cruz que liga altar e as duas entradas. Nós temos a simbologia dos 4 rios do paraíso, que nascem do centro da igreja, e no caso teremos um mosaico de Nossa Senhora Aparecida, ligando as águas do rio Paraíba, onde ela foi encontrada. Nós temos também os 4 rios do paraíso que brotam do paraíso e vão para os 4 cantos do mundo. Então vão para o altar e as 3 portas da igreja. Então é como essa água que brota do paraíso, de onde vem a imagem de Nossa Senhora Aparecida, e essa água que expande para os 4 cantos do mundo são as águas dos 4 rios que levam a evangelização, que levam o cristianismo para fora da porta, que leva todo esse ensinamento, toda essa cultura e filosofia da cristandade para toda a cidade e toda a diocese, todo o estado, todo o país e assim por diante. Bem, gostaria de agradecer enormemente a todos que acompanharam esse vídeo, em especial a Dom Moacir e Padre Gilmar. E assim, estou aqui para qualquer dúvida, deixei aqui meus contatos para que possam tanto acompanhar outros projetos meus e acompanhar novidades pelas minhas redes sociais, e qualquer dúvida entrar em contato comigo. Tá bom? Muito obrigado, um grande abraço.